A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Alex, da cidade do Guarujá. O Alex pergunta ao pastor se podemos comparar os fariseus, um grupo religioso na época em que o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, podemos compará-los com as TJs, esta seita, Testemunhas de Jeová. Pode-se fazer essa comparação, igualá-los, pastor? Com os fariseus não podem as Testemunhas de Jeová ser comparadas ou comparadas. Apenas com outra seita dos dias de Paulo, como também nos dias de Jesus. Eram a seita dos saduceus. O que criam os fariseus diferentemente dos saduceus? Então, nós abrindo aqui a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava sendo julgado, acusado, ele sabendo que o auditório presente no julgamento era de fariseus, então ele mostrou a sua posição religiosa como sendo um fariseu. E realmente ele o era, só que era no tempo da sua incredulidade, quando não havia ainda aceitado a Cristo como Salvador. Mas ele se define assim, repetindo Atos 23, versículos 6 a 8. Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então nós temos aqui a posição dos saduceus, que doutrinariamente se aproximam mais das Testemunhas de Jeová, ou que as Testemunhas de Jeová se comparam com os saduceus. Em que aspectos? Nós vamos apresentar apenas dois aspectos. O primeiro, o mais importante, é que quando Paulo saiu para pregar aos Coríntios, na sua carta primeira, capítulo 15, ele fez aqui uma declaração enfática do que é o cristianismo. Então ele disse assim aos irmãos da cidade de Corinto: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, pelo qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, dependendo da pessoa, se havia crido sinceramente, ele tinha salvação. Sois salvos, o verbo está no tempo presente, sois. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi por todos os apóstolos. Então Paulo aqui está declarando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora, as Testemunhas de Jeová não creem na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem de Nazaré, não existe mais.
O corpo dele foi escondido por Deus, segundo livros publicados pela Sociedade Torre de Vigia. Quem é Jesus hoje? Jesus é um espírito. Não tem nada mais a ver com Jesus de Nazaré, que não existe mais. É uma declaração franca, aberta, que você encontra em todos os livros e publicações da Sociedade Torre de Vigia. E eu pergunto, qual é a consequência, qual é o resultado de uma pessoa que se diz cristã e nega a ressurreição corporal de Jesus? Que esperança pode ter esta pessoa? Então vamos ler a continuação do texto bíblico que comecei a ler, e aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo a seguinte declaração a partir do versículo 14. Esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Isso quer dizer, um grupo religioso que nega a ressurreição corporal de Jesus pode pregar o quanto quiser, mas está perdendo tempo. É vã a pregação, é vã o ensino, ou vão o ensino que prega. Vou repetir. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Versículo seguinte, 15. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Fecha a porta, vai para casa descansar, porque o que está se fazendo, negando a ressurreição de Cristo, é tudo inútil. Vou repetir os 2 versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 14 a 16. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, inútil a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O primeiro no tipo de ressurreição, com corpo glorificado, não espírito, corpo glorificado, foi Jesus. E todos os demais que vão segui-lo, que vão ter um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo, como nós vemos em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, donde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu aos discípulos, e eles pensaram que era um espírito, e Jesus disse, porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos. O que havia nas mãos? Sinal dos cravos. Vede os meus pés. O que havia nos pés? Sinal dos cravos. Apalpai-me. Vede que o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Para dirimir toda dúvida, tendes alguma coisa que comer? Mostraram-lhe um peixe assado e um favo de mel que ele comeu diante deles. É o Jesus que nós seguimos, ressuscitado em corpo glorificado. E ao mesmo estilo que vai acontecer conosco.
Então aí está uma posição diferente. Ademais, também as testemunhas de Jeová são como os saduceus, porque são aniquilacionistas. Morreu, acabou-se. É a forma de crer dos saduceus dos dias de Jesus. Não tinha mais nada, acabou tudo. A morte o que é? Dizem, cessação de atividade consciente e inteligente. Na verdade, o que é a morte? Morte é separação. Quando Adão pecou, Deus disse, certamente morrerás, mas ele continuou vivo fisicamente. Só foi afastado de Deus, separado de Deus, posto fora do Éden, mas Adão continuou vivo e viveu 930 anos depois que foi expulso do Éden e gerou uma multidão de familiares com os quais entre si foram casando e ali então o povo foi aumentando e se multiplicando conforme Deus queria que fosse. Pergunta é do ouvinte Paulo. O Paulo aqui informa que é católico e ele deseja saber do pastor sobre uma situação aqui. Uma senhora sonhou com a sua vizinha falecida e neste sonho, essa vizinha falecida pedia água para esta senhora. O Paulo quer saber se isso tem apoio bíblico ou se trata de algum espírito, pastor. Não tem apoio bíblico. Os mortos não se comunicam com os vivos, mesmo em sonhos. De modo que é mais uma preocupação da própria vizinha, porque diz o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 5, que os sonhos são resultado de muitas tribulações ou preocupações do dia. Pode nos causar à noite um sonho, até um pesadelo, em decorrência daquela absorção que fazemos daquilo que ouvimos de outra pessoa também sobre o mesmo assunto, mas mortos não aparecem em sonhos para conversar com os vivos. Seguindo agora aqui o nosso roteiro, a próxima pergunta, pastor, é do ouvinte Dagoberto. O Dagoberto diz aqui que ouviu uma mensagem do Senhor falando sobre os 7 pontos para que a oração, acho que são os 7 passos, não é? Para que a oração seja respondida. Mas ele diz que faltou o 3º passo e pede para o senhor estar falando agora, pastor. Bom, você é muito atencioso na mensagem para poder anotar que houve omissão do 3º passo. Eu até cumprimento pela sua atenção ao que está ouvindo. Então, quero dizer que o 3º passo é submeta-se humildemente à vontade de Deus. Está escrito em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então lembre-se de que Deus deseja nos ensinar algo na oração, além de nos conceder coisas. Por isso, algumas vezes Ele diz, não, isto é, a resposta de Deus é não, não quero atender. Algumas vezes Ele nos conduz noutra direção. Então a oração é uma maneira de conseguirmos mais e mais intimidade com a vontade de Deus. Precisamos estar sensíveis às respostas de Deus e aprender delas. Manter um registro de pedidos específicos que fazemos, e as respostas recebidas é de grande utilidade para você ter comprovante próprio de que você orou em determinado dia e que houve a resposta, para não pensar que Deus nunca responde às nossas orações, porque somos muito esquecediços. E a Bíblia recomenda que quando pedirmos a Deus alguma coisa, que sejamos gratos, que demos a Deus graças pelo que recebemos em resposta. E o Espírito Santo ajudará você a pedir corretamente, pois o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus,
segundo Romanos capítulo 8, versículo 27. Lembre-se que nossa vontade sempre seria igual à vontade de Deus se pudéssemos ver o que Ele vê. Então nós olhamos as coisas de perto, Deus olha até para o coração. A próxima pergunta é do ouvinte Sérgio, da cidade de Praia Grande. O Sérgio quer saber sobre a constelação de Órion. E ele diz mais, ele diz que os adventistas dizem que Jesus voltará através de Órion, pastor. Realmente, Ellen Good White anunciou a chegada dos manifestantes solares na constelação de Órion. E esta senhora, já falecida, foi uma das principais fundadoras do Adventismo. Recebeu a famosa orientação, que eu poderia chamar de profetada, da constelação de Órion, que anunciava então a chegada do que ela pensava ser Jesus. E ela escreveu: nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, é uma constelação, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Isso é citação do livro Primeiros Escritos, na página 41. Ainda em seus primeiros escritos, Ellen também viu quando o sol e a lua se abalaram. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora e que os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras, rumores de guerras, espada, fome, pestilência devem primeiramente abalar as potestades da terra, e então a voz de Deus abalará o sol, a lua e as estrelas, e também a terra. Vi que a agitação das potências na Europa não é como alguns ensinam, o abalo das potestades do céu, mas sim o abalo das nações iradas. Primeiros Escritos, página 41, publicado em 1º de julho de 2010, por Apocalipse Total. A próxima pergunta é do ouvinte Antônio, do bairro Estuário, aqui em Santos. Ele diz aqui: pastor, quais são os direitos e deveres diante de Deus? Nós temos obrigações e direitos. Obrigações e devoção. Obrigações de natureza religiosa e obrigações ante a santidade de Deus, que nós devemos procurar nos aproximar segundo os preceitos que estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, uma declaração de santidade bíblica é a reverência que devemos ter diante de Deus, a obediência à sua palavra e obrigações frente à transcendência de Deus. Como Deus, o Criador, Deus é o onipotente, onisciente, onipresente, e o homem simplesmente é uma criatura. E obrigações diante da imanência de Deus. Imanência de Deus significa que, embora Deus seja tudo o que acabamos de dizer, com poder, com atributos incomunicáveis, como onisciência, onipresença, onipotência, eternidade e outros mais, nós vemos que se Deus também possui imanência pela sua presença aqui no universo, perto daqueles que o buscam. Então ele não se ausenta, mas ele está perto das pessoas, é imanente, quer dizer, não abandonou este mundo, deixou a seu critério, como pudesse, mas ele está presente, orientando, guiando e tomando conta do homem, da criatura, que são consequência da sua imanência de saber o que está ocorrendo conosco. Mais uma pergunta do ouvinte Antônio. Agora ele cita aqui o texto de Gálatas, capítulo 6, no verso 2. Ele pede uma explicação para o pastor. Eu vou ler o texto. Gálatas 6, verso 2.
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Devemos ajudar uns aos outros a vencer tentações e a outras situações que podemos ajudar. Por exemplo, em Romanos 15, versículo 1 a 3, está escrito o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, nós como cristãos precisamos atender essa recomendação bíblica: levai as cargas uns dos outros. Você é pessoa que nota a ausência de pessoas na igreja, que você nota a situação econômica da pessoa que pode dar uma ajuda? Domingo passado, chegando à igreja, 8 horas da manhã, 2 senhoras da igreja estavam sentadas, uma conversando com a outra, e eu senti no meu íntimo de dar uma ajuda para elas. E a uma que recebeu R$50, ela disse: irmão, caiu do céu. Ora, eu não conheço as necessidades da pessoa, mas eu senti no meu íntimo de senhoras idosas, sempre têm necessidades, e assim atender. Deus pode tocar nos nossos corações para ajudar pessoas, tanto financeiramente, como também ajudar espiritualmente, visitá-las, levar uma palavra de conforto e fazer o que diz a Bíblia: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais uma pergunta do ouvinte Antônio. Agora ele quer saber sobre as trocas de presentes, pastor, entre amigos secretos, que é muito comum nesta época do ano. Ele quer saber se é correto o cristão participar, pastor. A Bíblia recomenda fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Sendo assim, não vemos por que o povo cristão não possa se fraternizar e dar presentes recíprocos, embora não saiba para quem está dando. Isso o que significa amigo secreto? Comprar um presente, só diz o sexo, e pode dar para a pessoa que constitui seu amigo secreto ou amiga secreta, que ele não tem conhecimento de quem seja, mas pela informação do sexo, ele então dá um presente e assim reciprocamente dão presentes e recebem. A próxima pergunta é NQI Homem. Uma pergunta aqui muito interessante, pastor. Ela é um pouco extensa, mas muito interessante. Diz assim: pastor, por que ultimamente temos encontrado entidades religiosas que se destacam por não aceitar a Bíblia como sua única regra de fé e prática, admitindo que ainda hoje pode Deus revelar sonhos, visões e profecias que se podem colocar no mesmo nível de inspiração da Bíblia Sagrada? Aí vai a pergunta do ouvinte: pastor, uma igreja que adota esse ponto de vista, ela está apoiada pela Bíblia? Taxativamente, não. Qualquer igreja que reclame, reivindique para si uma posição superior a todas as demais igrejas, porque tem uma profetisa ou um profeta que diz que tem tanta inspiração de Deus como tiveram os escritores da Bíblia, sai de perto, não frequente, porque essa igreja não é idônea. Usa a Bíblia para disfarçar, mas na verdade todos os ensinos são extraídos de sonhos, de visões, de pessoas que se colocam assim na posição de pessoas que se igualam aos escritores da Bíblia. Nós lemos no livro do Apocalipse 22, versículo 18, o seguinte:
Eu testifico, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ainda lemos em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, toda a palavra de Deus é pura, Bíblia Sagrada, pura. Eu não posso admitir usar a Bíblia, que a Bíblia não é um livro inerrante. Eu faço uma afirmação pública, eu creio na inerrância da Bíblia Sagrada, mas se uma entidade religiosa declara não aceito a inerrância da Bíblia para justificar uma determinada profeta ou profetisa, ou um determinado profeta, essa igreja está fora do princípio bíblico. Por isso que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras para que te não repreendas e sejas achado mentiroso. Se hoje aparecer como aparece, eu conheço que dão maior autoridade a uma profetisa, a um profeta, etc., param por aí, como se tivesse tanta autoridade como tem a Bíblia Sagrada. E depois vem dizer que a Bíblia está dizendo isso, que a Bíblia está dizendo aquilo, uma aberração doutrinária, e considera como se fosse bíblica. Por quê? Porque vai buscar apoio na Bíblia, mas não é da Bíblia. Aproveitando, pastor, a pergunta do consulente, o senhor poderia citar algum exemplo que esteja ocorrendo hoje em nosso Brasil de entidades religiosas e que estejam dando mais valor às revelações ou profecias de certas pessoas vivas ou até já falecidas dentro de cada respectiva igreja do que a própria Bíblia Sagrada, pastor? Olha, isso é constrangedor, viu? Mas a gente sabe, por exemplo, nós temos o Adventismo, Testemunhas de Jeová, que tem os livros, que lendo os livros é que se compreende a Bíblia. A leitura da Bíblia em si não é suficiente, porque é preciso a explicação que só eles dão. Então chega ao extremo de dizer que a Bíblia não foi escrita para toda a humanidade, foi escrita só para eles. Um grupo intitulado Corpo Governante é que recebe orientações teocráticas, significando do céu diretamente em sua sede em Nova York. E nós pegamos os livros para verificar a exatidão das declarações desses homens tidos como eleitos especiais, e só encontramos falsas profecias, notadamente com relação à chegada do Armagedon, já está sendo anunciado agora para o ano 2034, e não tem apoio na Bíblia Sagrada. Mas queremos parar com outro. Por exemplo, nós temos uma entidade religiosa que parece ser evangélica, como a Congregação Cristã no Brasil, que é um livro chamado Pontos de Doutrina e Fé, que uma vez foi dado aos santos. Página 19, lemos: aos crentes a palavra de Deus ensinada à sua igreja não é para ser discutida, porém obedecida. Só assim se honra o Senhor. Com base nesta instrução, os adeptos ou Irmandade da CCB não questionam nada que o seu fundador, Luiz Franciscon, lhes deixou escrito e do que lhes é ensinado no seu manual de doutrinas, acreditando que tudo veio do Espírito Santo, mesmo que não concorde com o que está escrito na Bíblia. Então aí está uma posição tão perto de nós, mas que estão seguindo o seu manual e seguindo também a orientação do fundador, que deixou determinadas posições que devem os seguidores obedecer. Agora, pastor, que provas ainda podem ser oferecidas, faladas pelo Senhor, de que este fundador, o Luiz Franciscon, ainda exerce essa autoridade sobre a Irmandade da CCB? Primeiro testemunho, de que as igrejas evangélicas são consideradas seitas. Algumas vezes
há pessoas que não querem se dirigir à CCB, não quero que chame de seita. Muito bem, vamos respeitar. Porém, nós todos evangélicos já somos considerados pelos membros dessa igreja como seita, chamam-nos de seitários, é uma expressão antiga da palavra seita, são seitários. Diz Franciscon, relatou no livreto histórico da obra de Deus, revelada pelo Espírito Santo no século atual, também publicado pela CCB, página 25, o seu testemunho sobre as igrejas evangélicas. Diz ele o seguinte, escreveu ele, eis que como o benigno Deus começou a sua obra, pelo batismo da água, segundo o mandamento do Senhor Jesus, fomos tirados das seitas humanas. Qualquer pessoa evangélica que for convidada para um dia de batismo na CCB, prepare-se, porque você vai ouvir alguém dizer, o Senhor mandou dizer para você que você deve receber o batismo verdadeiro. Parecido assim, a declaração. Crentes ingênuos admitem que Deus está falando com eles e bumba, vão se batizar de novo, rebatizar. Quando Efésios 4, versículo 8, declara um só batismo. E então fomos tirados de seitas humanas de suas teorias. Além disso, Franciscon, para deixar bem claro que a CCB não tem nada a ver com as denominações cristãs, frisou em seu testemunho o fato de ter sido perseguido por um líder de uma denominação usado pelo diabo. Página 23. Logo após, o inimigo começou a trabalhar para desfazer aquela obra, mas foi em vão o seu trabalho. O resto do povo daquele lugar, sabendo da minha chegada e da minha missão, juraram matar-me, tendo como chefe um sacerdote de determinada denominação. Então, isso aqui são declarações que mostram claramente que a CCB não tem contato, comunhão, e trata todos os evangélicos nessa condição.